Samara Gomes Rodrigues. Bom dia, enfermeira. Estou com algumas dúvidas em relação aos medicamentos que eu posso tomar e não vão afetar meu bebê. Você poderia me explicar sobre essas medicações que eu sou proibida de tomar? Bom dia, Samara. Tudo bem? Fica tranquila que vou te explicar tudo direitinho. Os medicamentos contraindicados na gestação são classificados como teratogênicos e eles podem afetar o feto diretamente, provocando danos, desenvolvendo anomalias, podendo ocasionar baixo peso e pouco desenvolvimento. Alguns medicamentos poderão ser administrados. Isso depende do tempo da gestação e da dose prescrita. Como essas medicações chegam até o meu bebê? Elas chegam ao feto através da placenta, o mesmo lugar que passa o oxigênio e os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Por isso, é tão importante saber se determinado medicamento é indicado para a gestante. E como elas podem afetar ele? Os medicamentos podem afetar o bebê diretamente, provocando anomalias ou até levando à morte, ou indiretamente, alterando a função da placenta, reduzindo os nutrientes e o oxigênio para o bebê, causando então baixo peso e baixo desenvolvimento, e também pode provocar o trabalho de parto ou o parto prematuro. Tem algum período específico da gravidez que o bebê corre mais risco? Se a administração dos medicamentos teratogênicos ocorrer nas 2 primeiras semanas após a concepção, pode haver letalidade do embrião. E o período mais crítico com relação às malformações é entre a 3ª e 8ª semana. Mas depois desse período ainda pode ocorrer malformação no bebê? Sim, pois alguns medicamentos terão efeito depois da fase de formação dos órgãos do bebê, como é o caso do antihipertensivo captopril, que causa insuficiência renal. Ah, entendi. Então, eu tenho uma prima que tem pressão alta e ela está pensando em engravidar. Tem algum problema? Medicamentos para a hipertensão podem ser necessários, mas essas medicações reduzem a pressão arterial com muita rapidez em gestantes. Por isso é necessário monitorar cuidadosamente as gestantes que precisam desses medicamentos. Quais são os exemplos das medicações para hipertensão que não podem ser usadas? O captopril, o enalapril, o propanolol e o hidroclorotiazida são os mais populares e eles são contraindicados para gestantes. Esses medicamentos podem causar problemas graves no bebê, como o dano ao rim e o baixo crescimento. A espirulactona também é contraindicado. Ela pode causar o desenvolvimento de características femininas em um bebê masculino, por possuir o efeito hormonal. Entendi. Tem um caso de familiares que fazem uso de antidepressivos. Tem algum risco para o bebê? Se a gestante tomar antidepressivos, o recém-nascido pode ter sintomas de abstinência após o parto. É possível que o médico diminua gradativamente a dose do antidepressivo durante o 3º trimestre e suspenda a medicação antes do nascimento. Mas se a mulher manter os sinais de depressão ou se os sintomas piorarem conforme a dose é reduzida, os antidepressivos devem ser continuados. A depressão durante a gestação pode levar à depressão pós-parto, mas todo esse processo deve ser acompanhado pelo médico. Percebi que o acompanhamento durante essa fase é essencial. Eu tenho um caso de trombose na família e por isso a médica me prescreveu anticoagulante. Você poderia me explicar sobre esse tipo de medicamento? E se realmente é necessário o uso dele? A minha mãe teve, estou preocupada. Realmente, a trombose pode ter muitas complicações, como enfisema pulmonar, síndrome pós-trombótica e até mesmo AVC. Por isso, é tão importante preveni-la. Sendo assim, o uso dessa medicação é essencial, mas algumas delas são contraindicados, como a varfarina. E como ela age? A varfarina é um anticoagulante que age inibindo a vitamina K. O objetivo dela é reduzir a coagulação do sangue e evitar a trombose.
Mas por que é proibida na gestação? Este medicamento é teratogênico, como eu disse antes. Ele pode causar anormalidades faciais e do sistema nervoso central, podendo ainda causar pontilhado ósseo no feto, que causa fraturas ao longo do tempo, pois as ações da vitamina K estarão prejudicadas. E em estágios mais avançados da gravidez, está associada à hemorragia fetal e o aumento da taxa de aborto. Nossa, bom saber. A médica me prescreveu Clexane. Tem algum problema? Não tem problema algum, já que você não tem problemas renais e além de ser uma medicação de baixo peso molecular. E além disso, tem a vantagem de não precisar ser monitorizada. Quando estou com dor de cabeça, costumo tomar dipirona, mas ouvi comentários que é contraindicado. Realmente é? Sim, o dipirona é contraindicado no primeiro e último trimestre da gestação. O seu uso pode causar má formação fetal, além de prejudicar a coagulação do sangue na mãe e no bebê. Nesse caso, o paracetamol é um analgésico de escolha durante a gravidez, evitando-se sempre o uso de altas doses. E o AS também deve ser interrompido antes do terceiro trimestre, a fim de evitar complicações como o prolongamento do trabalho de parto e o maior risco de hemorragia pós-parto. Muito obrigada por essas informações. Vejo que é importante sempre tomar medicamentos com acompanhamento e não por decisão própria, pois eu e meu bebê poderíamos estar correndo perigo. Isso mesmo! Agora vamos falar sobre o pré-natal?